Oi, gente, tudo bem? Muito bem, hoje nós vamos contar uma história para homenagear as matriarcas das famílias, as mamães, avós, bisavós, tataravós, que passam pra gente conhecimentos de geração em geração, não é mesmo? Como a gente viu ontem, lá na receita da tia Marília, receita passada pela avó Meire, a vovó da Rafa e da Lelê. E segundo a tia Marília, a Lelê faz o biscoitinho melhor do que ela. Olha só, a gente só aprimora, não é verdade? E é muito lindo isso, esse saber oral, né? O saber que passa pela oralidade. Nós conhecemos esse saber também como saberes tradicionais da terra, que passam, não é através de universidade, né? Passam através de conhecimentos tradicionais de um povo. E a gente tem vários desses conhecimentos tradicionais presentes no nosso dia a dia. Aquele saber da vovó lá do quintal, aquele chá de boldo quando a gente tá com uma dor de estômago. E é muito melhor que muito remédio por aí, não é verdade? Hoje eu vim aqui contar uma mitologia. Porém, algumas pessoas acreditam seriamente nessas fitinhas aqui, ó. As fitinhas do Senhor do Bonfim, vindas lá da Bahia, que hoje são replicadas em vários lugares. Elas guardam uma magia que o livro de hoje vai nos contar, que chama Nós de Axé. É um livro da Janaína de Figueiredo, um livro que a gente gosta muito aqui em casa, pois fala da nossa ancestralidade, dessa mitologia africana presente nos nossos saberes ancestrais, passados de geração em geração. E aqui em casa, a Maria já usou a fitinha e ela adora. A gente vai explicar direitinho para vocês tudo como essa fitinha funciona. E que no final do livro eu vou contar para vocês algumas nomenclaturas que esse livro fala, que são nomenclaturas africanas, que tem também um pouco de história do Brasil e que conta sobre essa ancestralidade. Então vamos lá? Minha fita, fitinha da sorte, baiana e cheia de axé, morreu. Não foi mandiga nem nada. Morreu de morte morrida mesmo. Cumpriu seu destino. Desgarrou-se de mim no último fio, o fio do terceiro desejo. Eu preciso te contar como tudo aconteceu. Estava no quintal da vovó, deitada no pé da grande árvore Iroco, quando fui surpreendida por um vento forte que trouxe para mim as fitinhas da sorte. Elas caíram do céu de forma misteriosa. Sim, é verdade, pingavam por todo lado. Algumas delas bagunçavam os meus cabelos, perdendo-se neles. Outras se enroscaram nos galhos pontudos das velhas árvores. Eram fitas do Senhor do Bonfim, cheias de magia e segredos. Seu poder é muito, muito, muito antigo. Mais antigo que a vovó, sabia? Posso fazer pedidos para elas e amarrá-las no pulso e nos portões da igreja de santo. Os pedidos são cheios de muitos desejos. Uma rajada forte de vento levantou as fitas e elas correram de mim. E eu fui atrás delas, mas fitinhas ardilosas esconderam-se atrás das nuvens, no bordados das rendeiras e até nas saias rodadas das baianas. Apanhei uma delas rapidinho e a amarrei ao meu pulso. Fiz como manda a tradição, 2 voltas e 3 nós. Para cada nó, um desejo, tudo mantido no mais absoluto segredo. O tempo, apenas ele, tem o poder de realizar aquilo que se pediu.
E quando a pulseira cai, a sorte lhe acena. Todos da minha família têm a sua fitinha. E agora eu tenho a minha. Eu lembrei da minha avó, que sempre nos dizia com ar misterioso: essas fitas são cheias de magia, viajaram pelo tempo e trazem uma história. Cada nó, um desejo amarrados no axé. A minha fitinha era azul clara, a cor de Iemanjá. Me ajudava também a lembrar dos lados direito e esquerdo, porque eu sempre os confundia. Por muito tempo ficamos assim, amarradinhas pelo mesmo querer, cúmplices de um segredo bem mandingado. A fita me trazia alegria e a força do axé, e com ela eu estou protegida. Juntas a gente brincava, dançávamos, éramos tão grudadinhas que tínhamos até códigos secretos, sabia? Sabe, ter uma fita mágica não é para qualquer um. Eu sentia que a fita coloria minha vida, guardava os meus segredos e era um amuleto, me dava muita sorte. No entanto, devagarzinho, o tempo, sempre o tempo, começou a descolorir a minha fita e começou a fazer então a desfazer os nós que estavam no meu pulso. O seu fim era certo. Ai, mas eu não queria. As pessoas sempre queriam o fim dos desejos da fita. Por quê? Ela arrebentando, os desejos iriam se realizar. Por isso, uma vez eu estava entrando lá na roda de capoeira, sabe? E aí estava jogando capoeira, e aí rodei e olhei para o meu pulso e ela não estava lá. Ai, fiquei tão nervosa, todo mundo passou a procurar as fitinhas por aí, até os capoeiristas mais velhos procuravam por ela. E aí, um gritou: achei, achei! E aí, trouxeram a minha fitinha, velha e desbotada. Foi então que eu entendi, não havia mais dúvidas. A fita se fora, se partiu sem muitas despedidas. Era desejo realizado, mas ao mesmo tempo, o fim de uma história de alegrias. Naquele dia, nem a bandeja de cocada da minha avó me alegrou. A fita era mais do que uma fitinha simples. Era uma janela para conhecer a Bahia, a festa e a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim. Fazia-me lembrar das histórias dos meus avós, dos meus bisavós e até da minha própria história. E lá estava ela, na palma da minha mão, envelhecida, já sem cor de Iemanjá. Um vazio tomou conta de mim. Aquele vazio que nos deixa inquietos. E matutei. O que eu poderia fazer com essa fita? Eu poderia trocá-la colocando outra em seu lugar. E é tudo certo, tudo se repetiria, as voltas e os nós. Mas o que fazer com a pulseira velha? Os mais velhos dizem que todo fim deve ser curado para renascer de outra forma. Pensei em devolver para o mar, mas aí ela ficaria longe de mim, solitária nos cabelos de Iemanjá. Foi então que eu tive uma outra ideia. Eu poderia enterrá-la. Contudo, ela seria esquecida pela terra. Eu ansiava pelo renascimento da fita. As memórias, escondidas nelas. Bom, aí eu tive uma outra ideia, uma ideia ótima.
enterrá-la com uma semente da Iroko, isso poderia devolver vida à pulseira. Com a ajuda do meu irmão, criamos então uma nova tradição para esse ritual. Enrolamos a fita numa semente da Iroko junto com a semente sagrada. Então, jogamos água de cheiro que a vovó prepara, cantamos a terra para acordar os ancestrais e também ao Senhor do Bonfim. Clamamos por Iemanjá e acho que fiz a coisa certa. Dias se passaram e aí então veio a surpresa. De onde a gente enterrou, nasceu um sinal da Iroko, um trevo de 4 folhas. A fitinha velha companheira havia revivido. Tornou-se parte da árvore de todos nós, a árvore de nós de Axé. E essa é a história que a gente trouxe da ancestralidade africana. Beijos e até mais! Depois da gente contar a história, a gente tem um glossário aqui para vocês, com algumas palavras que pode ser que a gente tenha tido dúvidas sobre o que é, e também um glossário para contar um pouco da história do Brasil para vocês. Vamos lá? Água de cheiro. Emulsão de água e ervas preparada para as festas populares, como a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim. O uso da água de cheiro está muito ligada à cultura afro-brasileira. Axé. Axé significa alegria de viver, poder e força mágica. Fita do Senhor do Bonfim. Essa pulseira é muito antiga e está ligada à festa tradicional da Igreja do Senhor do Bonfim, de Salvador, Bahia. A fita foi criada no século XIX e ela tinha 47 centímetros, a medida do braço direito da estátua do Senhor do Bonfim. Era feita de seda, com o nome e um desenho bordado à mão, e os detalhes de tinta prateada e dourada. Nessa época, colocavam-se a fita no pescoço, como um colar, onde eram penduradas medalhas e santinhos. Na década de 60, contudo, a fita passou a ser usada por jovens, ora como amuleto, ora como uma simples pulseira de cunho religioso. Hoje, pessoas de diversas religiões e crenças usam a fita, que se tornou símbolo da cultura baiana e do Brasil. A Igreja do Senhor do Bonfim. A Igreja do Senhor do Bonfim foi construída na Sagrada Colina em Salvador, Bahia. É um dos símbolos mais importantes da cidade. Ela representa, além do catolicismo, o diálogo com as religiões afro-brasileiras. Iemanjá. Iemanjá é a divindade cultuada nas religiões afro-brasileiras e está ligada aos mares e oceanos. Iroko. Iroko, no universo afro-brasileiro, diz respeito à árvore sagrada que foi representada na história pela Maria. E segundo a tradição, ela é a gameleira branca, a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim. Lá na Bahia, faz parte dos ritos e representações religiosas da festa do Bom Jesus do Bonfim. É difícil precisar quando surgiu o ritual da lavagem. Os dados mais recentes apontam para o ano de 1804. Naquela época, a lavagem era uma prática ligada aos rituais e festejos dos orixás, mas uma série de proibições motivadas por preconceitos com relação à cultura africana e afro-brasileira. Hoje, esses rituais simbolizam o respeito entre as duas matrizes religiosas, a católica e a afro-brasileira. A água significa purificação e está presente nos dois sistemas religiosos. A imagem do Senhor do Bonfim abarca um duplo significado. Para os católicos, trata-se de Cristo crucificado, e para os candomblecistas, do orixá Oxalá.
Ambos se purificam com a água. Esse evento religioso foi considerado tão importante no Brasil que em 2013 o Instituto do Patrimônio Artístico Histórico Nacional, o IPHAN, o tornou Patrimônio Imaterial Brasileiro. Mandinga. A gente escutou essa palavra, né? Mandinga. E tem esse termo, inclusive, as pessoas acham ele muito legal, mas vamos entender o que ele significa? O termo surgiu no Brasil colonial para se referir a certos grupos étnicos de origem africana, os mandingos ou mandincas, praticantes do islamismo. Esses grupos tinham como prática cultural trazer trechos religiosos do Alcorão escritos em um pequeno pedaço de couro que era bordado e unido a partir das suas bordas, costurado e formando uma pequena bolsa. Tal bolsa era pendurada como um cordão e carregada junto do peito. Outros grupos étnicos africanos, no entanto, reconheciam esse objeto como patuá, ou seja, um amuleto contendo magia. Desse modo, mandinga passou a ser associada com magia. Neste livro, magia pode ser entendida como a relação entre o humano e o sagrado. Trata-se de um conjunto de saberes sobre a natureza e o universo, ou ainda uma força que faz os seres humanos transcenderem o mundo material. Orixás são divindades afro-brasileiras ligadas à natureza. O que você acha da fita do Senhor do Bom Fim? Adoro. Você já teve, né? Você já realizou seu desejo? Ainda. Não? O meu terceiro desejo eu nem me lembro o que é e eu não sei se eu realizei. Não lembro. Só que os dois primeiros não Ainda não. é realizado. Tão quase já, né? Já, tá quase. E um segredo. Não pode contar o que você desejou. Beijo. Senão realiza. Beijo.